E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os segredos da Lei das Sociedades por Ações. É isso aí. 6.400 e 4 de 76. Mas focando só na parte contábil. Beleza. Beleza. Se você está se preparando para, sei lá, para um concurso, querendo dar um refresh na memória ou simplesmente tem curiosidade de como as empresas brasileiras lidam com as finanças. Você vê o lugar certo. Isso aí. A gente vai te guiar pelos pontos mais importantes dessa lei. Tipo um guia turístico da contabilidade. O que acha? É isso aí. A lei das sociedades por ações, né? Às vezes a galera fica com um pouco de receio, né? Parece um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai desmistificar ela para você. Mostrar como que ela se aplica no dia a dia das empresas. A gente vai dar exemplos práticos que até aquele seu amigo que foge de número vai entender. É isso aí. E a gente vai usar como guia a sua versão da lei, né? Toda rabiscada, cheia de anotações. Com certeza. O que é perfeito para a gente ir direto ao ponto, né? E direto ao ponto. E já adianto. Preparem-se para desvendar a lógica por trás da estrutura do balanço patrimonial, entender o mistério das reservas Olha só. e descobrir como uma empresa pode comprar as próprias ações, as famosas ações em tesouraria. Parece até roteiro de filme, né? Parece, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai te guiar por cada etapa, explicando tudo direitinho, sem mistério. Mas antes de a gente começar a desvendar os mistérios da Lei das Sociedades por Ações, vamos entender o ritmo do negócio. Isso. Me explica uma coisa. O que seria esse tal de exercício social? Boa pergunta. O exercício social é como se fosse o ano fiscal da empresa, né? Aquele período em que ela acompanha suas atividades, calcula os seus resultados e organiza tudo bonitinho nas demonstrações contábeis. E sabe o que é legal? Ele não precisa necessariamente começar em janeiro e terminar em dezembro, como o ano civil. Certo. Então a empresa pode escolher o período que quiser. Tipo, começar em julho e terminar em junho do ano seguinte. Exatamente. E tem mais. O primeiro exercício social de uma empresa, ele pode ser mais curto ou mais longo que 12 meses. É como se a empresa pudesse dar uma ajeitadinha no calendário para se organizar melhor. Interessante. Então, digamos que eu resolvo abrir uma loja de cupcakes em outubro. Posso escolher um exercício social que vai de outubro a setembro do ano seguinte, por exemplo. Isso mesmo. Você pode definir o período que for mais conveniente para o seu negócio. Show de bola. Mas e aí, depois que a empresa define o seu exercício social, quais são os documentos que ela precisa preparar? Aí entram as famosas demonstrações contábeis, que são como o raio-x das finanças da empresa. A Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76, ela exige 5 relatórios principais. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, e a demonstração do valor adicionado, a DVA. Caramba, são bastante relatórios, hein? É bastante coisa. Mas calma lá, a gente vai desvendar cada um deles com calma. Começando pelo balanço patrimonial, que pelo nome já dá para imaginar que tem a ver com o patrimônio da empresa, certo? Acertou em cheio. O balanço patrimonial é como uma fotografia do que a empresa tem, do que ela deve e do que sobra para os donos num determinado momento. É como se a gente desse um pause nas atividades da empresa e fizesse um inventário completo. Entendi. E como que esse inventário é organizado? O balanço patrimonial, ele se baseia na famosa equação contábil. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. O ativo representa tudo que a empresa tem de valor, como dinheiro em caixa, estoque de produtos, imóveis, equipamentos, etc. Tipo, os ingredientes, as batedeiras e o forno da minha loja de cupcakes. Exatamente. Já o passivo representa as obrigações da empresa, ou seja, tudo que ela deve a terceiros, como fornecedores, bancos, funcionários, etc. Seria o caso do meu empréstimo para comprar o forno e as dívidas com os fornecedores de farinha e açúcar. Isso aí. E por fim, o patrimônio líquido representa o que sobra para os donos da empresa depois que todas as dívidas são pagas. É como se fosse a fatia do bolo que pertence aos sócios. Entendi. Então, no balanço patrimonial, a gente tem uma visão geral da situação financeira da empresa num determinado momento, como se fosse um retrato do seu patrimônio. Perfeito. E a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76, ela é bem específica na hora de organizar as informações no balanço patrimonial. E como que essa organização funciona? No ativo, as contas são organizadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, daquilo que é mais fácil de transformar em dinheiro porque é mais difícil. Começando pelo caixa, que já é dinheiro vivo, passando pelas contas a receber, estoques, até chegarmos aos imóveis e equipamentos. Tipo, na minha loja de cupcakes,
O dinheiro em caixa seria o mais líquido, depois viriam as vendas parceladas no cartão, que ainda vou receber, seguidas pelos estoques de cupcakes prontos. E por último, o forno e a batedeira, que são bens mais difíceis de transformar em dinheiro rapidamente. Exatamente. É como organizar a geladeira. Os alimentos que vencem mais rápido na frente e os que duram mais atrás. Já no passivo, as obrigações são organizadas em ordem de visibilidade, ou seja, daquelas que vencem primeiro para as que vencem depois. Começamos com as dívidas de curto prazo, como fornecedores e salários a pagar, e depois as de longo prazo, como financiamentos e empréstimos. Faz sentido. As contas que vencem primeiro precisam ser pagas com mais urgência, né? E o patrimônio líquido, como ele se encaixa nessa organização? O patrimônio líquido, que representa os recursos dos sócios na empresa, ele fica na parte de baixo do balanço patrimonial, mostrando a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, o que sobra para os donos depois de pagar todas as dívidas. Isso mesmo. E ele também é dividido em diferentes contas, como o capital social, que é o valor inicial que os sócios investiram na empresa, as reservas de capital, são valores recebidos pela empresa que não são considerados receita. Tipo, quando a empresa recebe uma doação ou vende um terreno que não usava mais. Exatamente. E também temos as reservas de lucros, que são como cofrinhos, onde a empresa guarda parte do seu lucro para diferentes finalidades, como cobrir eventuais prejuízos, investir em novos projetos ou até mesmo distribuir dividendos aos seus acionistas. Mas as reservas de lucro são um assunto para a gente explorar mais a fundo em outro momento. Combinado. Mas, antes da gente mudar de assunto, me explica uma coisa. Essa estrutura do balanço patrimonial, com a organização das contas em ordem de liquidez e exigibilidade, serve para quê? Qual a vantagem? Essa estrutura, ela facilita a análise da situação financeira da empresa, permitindo que investidores, bancos e outros interessados avaliem a saúde do negócio. Por exemplo, um banco que está analisando um pedido de empréstimo vai olhar com atenção para a liquidez da empresa, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo. Se a empresa tiver muito dinheiro em caixa e poucos estoques, isso é um sinal positivo para o banco. Entendi. Então essa organização facilita a vida de quem precisa analisar demonstrações contábeis da empresa, fornecendo informações mais claras e organizadas. Exatamente. É como se a gente estivesse arrumando a casa para receber visitas importantes, deixando tudo limpo, organizado e fácil de encontrar. Adorei a analogia. Mas falando em demonstrações contábeis, a gente já explorou bastante o balanço patrimonial, mas ainda temos outras 4 para desvendar, certo? Sim. Mas acho que por hoje já demos bastante informação para o pessoal processar, né? Que tal a gente continuar essa jornada contábil num próximo episódio, explorando a demonstração do resultado do exercício, a DRI. Perfeito. A gente deixa o pessoal com gostinho de quero mais e voltamos em breve para desvendar os mistérios da DRI. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa expedição pela Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. No último episódio, a gente deu uma boa olhada no balanço patrimonial, lembra? Vimos como ele funciona como uma fotografia da situação financeira da empresa num determinado momento. Isso aí. A gente explorou a fundo o ativo, passivo, patrimônio líquido e como eles se encaixam na famosa equação contábil, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Mas como você bem disse, o balanço patrimonial é só uma parte da história, né? Exatamente. Ele nos mostra a situação da empresa ali naquele momento específico, mas não revela como a empresa chegou até ali, como ela gerou seus lucros ou prejuízos ao longo do tempo. Para entender essa dinâmica, a gente precisa recorrer a outra demonstração contábil, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRI. Ah, DRI. Essa eu já ouvi falar. Mas confesso que eu não tenho muita intimidade com ela. É. Explica direitinho o que ela mostra e como que funciona. A DRI, ou demonstração do resultado do exercício, é como se fosse um filme da atividade da empresa durante o período, geralmente o exercício social. Ela mostra todas as receitas e despesas da empresa, revelando se ela teve lucro ou prejuízo no período. Imagine que a DRI é como um reality show, onde a gente acompanha a trajetória financeira da empresa, os seus altos e baixos, vitórias e desafios. Gostei da analogia. Então, enquanto o balanço patrimonial é uma foto, a DRI é um vídeo mostrando a empresa em ação. Mas como que esse filme é estruturado? Por onde a gente começa a análise? A DRI, ela começa pela receita bruta, que é o valor total das vendas da empresa, sem nenhum desconto. Para a sua loja de cupcakes, seria o total arrecadado com a venda de todos os seus cupcakes, sem considerar os custos dos ingredientes, o aluguel da loja, os impostos. Entendi. É o valor bruto que entra no caixa com as vendas. Mas, como a gente sabe, nem tudo que entra é lucro, né? Tem um monte de despesa para pagar.
Exatamente. E é aí que entram as deduções da receita bruta. São valores que precisam ser subtraídos da receita bruta, como os impostos sobre as vendas, as devoluções de produtos e os descontos concedidos aos clientes. No caso da minha loja de cupcake, seria preciso deduzir o ICMS, os impostos federais, as devoluções daqueles cupcakes que acabaram murchando e os descontos que eu dei para os clientes fiéis. Perfeito. Depois de deduzir esses valores da receita bruta, a gente chega na receita líquida, que representa o valor real que a empresa faturou com as vendas. É como se a gente estivesse limpando a receita bruta de todos os valores que não representam ganho real para a empresa. Faz sentido. É a receita na lata, sem os adicionais e as deduções. Mas para chegar ao lucro, ainda falta considerar os custos da produção, certo? Isso mesmo. E é aí que entra o custo das mercadorias vendidas, o famoso CMV. O CMV, ele representa o custo direto da produção ou da compra dos produtos que foram vendidos pela empresa. No caso da minha loja de cupcakes, seria o custo da farinha, do açúcar, dos ovos, das embalagens e tudo mais que eu uso para fazer meus deliciosos cupcakes. Exatamente. Ao subtrair o CMV da receita líquida, a gente chega no lucro bruto, que representa o lucro da empresa com a venda dos seus produtos, sem considerar as despesas administrativas, financeiras e de vendas. É como se a gente estivesse analisando o lucro bruto da operação sem levar em conta os custos de manter a empresa funcionando. Interessante. É o lucro gerado diretamente pela atividade principal da empresa. Mas para chegar ao lucro final, a gente ainda precisa considerar todas as outras despesas do negócio, certo? Com certeza. E é aí que entram as despesas operacionais, que são os gastos necessários para manter a empresa funcionando, como os salários dos funcionários, o aluguel da loja, as contas de água e luz, as despesas com marketing e publicidade. No meu caso, seriam os salários dos meus confeiteiros, o aluguel da minha loja, as contas de luz e água e os gastos com anúncios nas redes sociais para atrair mais clientes. Exatamente. Além das despesas operacionais, a gente também precisa considerar as despesas financeiras, que são juros e encargos pagos pela empresa sobre empréstimos e financiamentos. Foi os juros do empréstimo que eu peguei para comprar meu forno super tecnológico de última geração. Isso mesmo. Depois de deduzir todas essas despesas do lucro bruto, a gente chega no lucro operacional, que representa o lucro gerado pelas atividades principais da empresa, já considerando todos os custos e despesas envolvidos na operação. Então, o lucro operacional seria o lucro líquido da minha produção de cupcakes, depois de pagar todos os custos diretos e indiretos da operação. Mas ela não chegando no fim da linha, né? Ainda não. A DRI também considera as outras receitas e despesas, que são receitas e despesas que não estão diretamente relacionadas à atividade principal da empresa. Tipo, se eu alugar um espaço na minha loja para uma café, essa receita seria considerada uma outra receita, certo? E se eu tiver que pagar uma multa por atraso no pagamento de um imposto, essa seria uma outra espécie. Exatamente. Ao adicionar as outras receitas e subtrair as outras despesas do lucro operacional, finalmente chegamos no tão esperado lucro líquido do exercício. Ufa, que jornada! Mas valeu a pena, né? Agora a gente consegue entender como a DRE funciona como um mapa detalhado da atividade financeira da empresa, mostrando cada passo que ela deu para chegar no seu resultado final. E essa jornada nos leva de volta à DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que registra o histórico dos lucros e prejuízos da empresa ao longo do tempo. Mas, para não sobrecarregar o pessoal com tanta informação, acho que a gente pode deixar a DLPA para o próximo episódio. Boa ideia! A gente deixa o pessoal curioso para saber o que acontece com o lucro líquido depois que ele sai da DRI. Até a próxima, pessoal! E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa saga pela Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. Nos últimos episódios, a gente desvendou o balanço patrimonial e a DRI, a demonstração do resultado do exercício. E agora, preparem-se para a grande final. Vamos entender o que acontece com o lucro da empresa depois que ele sai da DRI? Isso aí. E como ele chega até os bolsos dos acionistas. É isso aí. O lucro líquido, né? Aquele valor final que a gente calcula na DRI, ele pode ter vários destinos. A empresa pode reinvestir no próprio negócio, criar reservas para o futuro ou distribuir parte dele aos seus acionistas na forma de dividendos. Dividendos. Essa palavra soa tipo um alarme na cabeça de qualquer investidor, né? Com certeza. Mas, brincadeiras à parte, a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76, ela define regras bem específicas para a distribuição de dividendos, né? Exatamente. A lei busca garantir que os acionistas recebam a sua parte justa do lucro, mas também que a empresa mantenha uma reserva de capital suficiente para garantir a saúde financeira dela e o crescimento no longo prazo. Faz sentido. É com um jogo de equilíbrio, né? Recompensar os acionistas pelo investimento, mas também garantir que a empresa tenha recursos para continuar crescendo e gerando mais lucro no futuro. Perfeito. E a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76, ela prevê basicamente dois tipos de dividendos: o dividendo obrigatório e os dividendos adicionais.
Dividendo obrigatório. Esse nome já indica que a empresa é obrigada a pagar, né? Exatamente. O dividendo obrigatório é um direito dos acionistas, garantido por lei. Se o estatuto da empresa não definir um percentual específico, o dividendo obrigatório vai ser de 50% do lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado. Parece que tem mais uma conta para fazer. Sim, o lucro líquido ajustado ele é calculado a partir do lucro líquido do exercício, deduzindo-se alguns valores, como a reserva legal, que a gente já viu que é obrigatória, e serve para proteger o capital social da empresa. Lembro da reserva legal. É como um cofrinho de segurança para a empresa. Isso mesmo. E além da reserva legal, a gente também precisa deduzir as reservas para contingências, que são aquelas reservas criadas para cobrir eventuais perdas ou riscos, e adicionar a reversão da reserva para contingências, caso tenha havido alguma reversão no exercício. Entendi. Então, depois de todos esses ajustes, a gente chega no lucro líquido ajustado e pode calcular o dividendo obrigatório. Mas e se a empresa quiser distribuir mais do que o mínimo exigido por lei? Aí entram os dividendos adicionais. Eles são distribuídos a critério da empresa, ou seja, a empresa decide quanto vai pagar além do dividendo obrigatório, levando em consideração as suas necessidades de investimento e a sua estratégia de crescimento. Legal. Então, os dividendos adicionais são como um bônus para os acionistas, um agrado por acreditarem no negócio. Exatamente. Mas é importante lembrar que a distribuição de dividendos, tanto os obrigatórios quanto os adicionais, precisa ser aprovada pela Assembleia Geral dos Acionistas, que é como se fosse o congresso da empresa, onde os acionistas se reúnem para tomar decisões importantes sobre o futuro do negócio. Democracia em ação dentro da empresa. Os sócios têm o poder de decidir o destino do lucro, mas se a empresa tiver prejuízo, ela ainda é obrigada a pagar dividendos. Em caso de prejuízo, a empresa não é obrigada a distribuir dividendos. Na verdade, o prejuízo ele precisa ser compensado com os lucros acumulados de exercícios anteriores, com as reservas de lucros e, em último caso, com a reserva legal. É como se a empresa tivesse que usar suas economias para cobrir o rombo no orçamento. Entendi. Então, os dividendos são uma forma de recompensar os acionistas pelo investimento, mas a empresa precisa ter cuidado para não distribuir mais do que pode, colocando em risco a sua saúde financeira. Exatamente. É preciso encontrar um equilíbrio entre a remuneração dos acionistas e a necessidade de reinvestir no negócio para garantir o seu crescimento futuro. E para garantir que esse equilíbrio seja mantido e que todas as regras sejam cumpridas direitinho, a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76, criou um órgão de fiscalização, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é como um xerife dentro da empresa. Ele é responsável por fiscalizar os atos dos administradores, analisar as demonstrações financeiras e garantir que a empresa esteja atuando de acordo com a lei e com o Estatuto Social. Ele é como um guardião da ética e da transparência dentro da empresa. Exatamente. O Conselho Fiscal ele é composto por acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, e tem um papel fundamental na proteção dos interesses dos acionistas e na garantia da boa governança da empresa. Nossa, quanta informação importante sobre a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. A gente mergulhou fundo no balanço patrimonial, na DRI, na DLPE, nos dividendos e no Conselho Fiscal. Mas como todo bom mergulho, sempre fica aquela vontade de explorar mais, né? Com certeza. A Lei das Sociedades por Ações é um universo vasto e complexo e a gente só conseguiu dar uma pincelada em alguns dos seus aspectos mais importantes. Mas esperamos que esse mergulho tenha despertado a sua curiosidade e te inspirado a se aprofundar nesse tema tão fundamental para o mundo empresarial. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho profundo na Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa jornada e que se sintam mais preparados para navegar no mundo dos negócios no Brasil.